Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Muito bem, apesar de ter adiado novamente a divulgação dos dados sobre a Coronavac, o governo de São Paulo garantiu que o imunizante é eficaz. Previsão inicial era de que os dados sobre a eficácia do imunizante fossem apresentados no dia 15 de dezembro. No entanto, a data passou para esta quarta-feira, quando foi adiada novamente. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, Coronavac é a vacina mais segura de todas que estão em testes nesse momento. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que a eficácia da vacina é superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de pelo menos 50%. O secretário disse ainda que, apesar do atraso, a vacinação terá início dia 25 de janeiro. O começo da campanha de vacinação estadual, no entanto, depende da aprovação da vacina pela Anvisa. Como é que você analisa também essa questão, Guilherme Fiuza? Não existe nada disso que foi falado, né? Quer dizer que acima de 50% de eficácia da vacina a OMS aprova? Não existe essa resolução. Não existe. E se ela foi, né, se ela foi aí expedida, editada, né, de maneira discreta demais, que nós não vimos, ela é absurda. Absurda. Então não existe, e não existe também o Dimas Covas ficar dizendo que a dele é mais segura. O que é isso? Isso é um campeonato, isso é uma feira de eletrodomésticos? Como assim? Ele conhece os outros estudos? Como é que ele sabe que a vacina, né, que ele está aí propagando é a mais segura? Ele não sabe, e o que ele souber não interessa o que ele diz. Não interessa o que ele diz. O que acontece nesse momento, fora o caso Miami, é que o Estado de São Paulo, como autoridade, no exercício da autoridade para o enfrentamento da pandemia, está se desmoralizando. Porque um assunto que mobiliza a atenção, a preocupação, o sofrimento, a angústia de toda a população, não é um assunto passível de anúncios de boletins inócuos em sequência. Você marca para avisar, para soltar divulgações sobre dados de eficácia e você não tem os dados e você se apresenta para dizer que você adiou. Isso é um teatro do absurdo, né? Isso é o teatro do absurdo. Você tem que oferecer uma vacina quando essa vacina estiver certificada na sua eficácia e na sua segurança, o que no caso não está. Então toda essa conversa, todo esse colóquio aí é um desrespeito, é um mau exercício da autoridade. São informações que não são informações, né? São especulações. São ações histriônicas, né, cenográficas, que não interessam à população. O que é isso? Agora, o que a gente percebe é o seguinte, Marcelo Matos, o governador de São Paulo, que conduz esse processo aí, no qual, como se não bastasse essa pantomima de Miami, ainda vem ali o Butantan, que seria, e já foi, a referência científica para um imunizante. Ele vem no mesmo momento de sinalização de inconsistência sobre o Plano São Paulo, sobre as diretrizes de enfrentamento da pandemia. Ele vem em cima do caso Miami e faz também um tiro a esmo, né? Faz também um pronunciamento categórico sobre o nada. Ele está falando sobre o nada. Ele está falando de uma vacina que ele diz que vai ter, nem os dados que ele gostaria de apresentar, que ele não deveria estar apresentando, ele tinha. E aí diz que
mais de 50% de eficácia pode vacinar. Isso é o seguinte, as pessoas que estão aguardando a vacina, elas têm que prestar muita atenção, porque nós estamos lidando com autoridades que não acreditam no que dizem e no que fazem. O governador João Dória, com a sua viagem poética para Miami, onde não vigoram as medidas extremas que ele adotou para o estado de São Paulo, para o Natal e o Réveillon, ele decretou que ele não acredita no lockdown que ele mesmo está impondo a São Paulo. Pergunto mais uma vez, onde estão os defensores da população se fica patente que autoridades estão abusando do seu poder, estão decretando medidas sem lastro, sem fundamentação? Já perguntamos aqui, onde estava a fundamentação para a volta de São Paulo ao lockdown durante o Natal e o Ano Novo? A fundamentação científica, não é coletiva de Butantan, não é falatório, não é comício, né, de gente que está aí durante a pandemia tentando oferecer uma perspectiva e não oferecendo. Então, como é que você demonstra que o fechamento total desses estabelecimentos, né, essa restrição brutal ao funcionamento da sociedade é importante e inevitável em relação a manter um funcionamento com o distanciamento, você usando as forças do Estado para disciplinar, para evitar as aglomerações, para orientar? Onde é que está esse plano? Eu não vi do Butantan, não vi do governo, não vi também da Fiocruz, não veio de lugar nenhum esse plano, muito menos da OMS. Então, nesse momento, nós estamos aí, né? Quer dizer, eu pergunto como a população vai reagir a isso, porque o Ministério Público nada faz, né? O Ministério Público é o guardião dos interesses coletivos, os interesses difusos, como está inscrito na Constituição. Autoridades tomando medidas, no mínimo, muito controversas, e se são drásticas e controversas, essa controvérsia deveria ser removida e não foi, com atitudes pessoais que contradizem as suas próprias medidas drásticas. Isso precisa ser contestado. Ou a sociedade vai funcionar como o fulano ou beltrano ou ciclano desejarem, né, se acordarem de bom humor ou de mau humor. Não pode ser. Então eu fico com essa dúvida, com esse show, né, com essas demonstrações de inconsistência, de incoerência, né, dessas autoridades de São Paulo no momento, mas outras já deram também. Eu queria saber como é que a população vê isso, como é que a população vai reagir, como é que é possível, né? A população deveria ser parceira do Estado no enfrentamento da pandemia, mas como é que é possível ela acreditar que essas medidas são de enfrentamento da pandemia e não são medidas de marketing, por exemplo, para oferecer produtos imunizantes? A população fica com essa dúvida e vai permanecer, e eu acho que vai entrar aí pelo Natal e Ano Novo com mais dúvidas do que nunca, porque as autoridades não trazem as certezas. Cria descrédito, José Maria Trindade? Ah, sim, e muito. Há muita desconfiança, né, por conta dessas vacinas serem experimentais e principalmente porque a Pfizer, ela mandou um comunicado ao Ministério da Saúde de que só vende para o Brasil se houver uma blindagem, se houver uma garantia, primeiro, de que ela não será, o laboratório, né, a Pfizer, não será responsável por futuros danos aos que tomarem a vacina, e mais, quer uma blindagem jurídica, né? Se alguém entrar na justiça, não fica valendo. O único foro que poderia julgar a Pfizer seria Estados Unidos. E aí o próprio ministro da Saúde dizendo que não tem condições de assinar um pacto assim. Isso depende do Congresso, depende do Supremo, do Ministério Público e principalmente de outros setores do governo do presidente Jair Bolsonaro. Esta eficácia definida aí em termos de vacina de 50% é o mínimo do mínimo, né? Se houver a imunização de 50%, já se considera que atingiria ali a tal imunização de rebanho. Mas as vacinas têm apresentado muito além dos 90%.
de acerto. E isso realmente é muito, né? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: não existe a menor possibilidade, e já ouvi isso de várias fontes, de o governo brasileiro comprar e aplicar vacina não aprovada pela Anvisa. Não adianta, o governo não vai comprar e não vai permitir a aplicação aqui no Brasil. Estão querendo dar uma volta na Anvisa. E de que forma? Aprovando em outras agências. Mas, de qualquer maneira, a Anvisa tem que ser consultada, a Anvisa tem que dar o ok, segundo raciocina o governo. Para se ter uma ideia, até agora não houve nenhuma oficialização de pedido de registro de vacina, nem essa vacina emergencial e nem a definitiva. Então, é claramente uma estratégia de aprovar fora do Brasil e empurrar goela abaixo aqui do Brasil, exatamente se aproveitando de um trecho de uma lei aprovada numa emergência em 24 horas no Congresso Nacional. Queria dizer também que o governo vai comprar várias vacinas e, num determinado posto, pode ser que tenham vacinas de vários laboratórios. Mas quem for vacinar não tem a chance de optar, não. É assim que está estabelecido. Virou uma corrida, Ana Paula? Não apenas uma corrida, né, Marcelo, mas uma forçação de barra e em opiniões que não são, falam tanto em ciência, números, mas na hora de divulgar os números, na hora de divulgar a real ciência, isso tudo é muito jogado ao léu, né? Como que um governo fala afirma é a vacina mais segura? Como pode afirmar isso? Inclusive colocando aí, trazendo o nome da própria OMS, que desde fevereiro vem mudando as diretrizes. Máscara é seguro, não, máscara não precisa cancelar voos, não, agora tem que cancelar, o lockdown não é necessário, agora fala que o lockdown é prejudicial, crianças transmitem, agora crianças não transmitem, ou seja, a própria OMS está tão perdida quanto qualquer outro governante aí que está usando essa pandemia, né, como extensão aí de qualquer projeto de poder político. E aí a gente fica intrigado, né, Marcelo? É cada dia mais óbvio como que a necessidade de calar vozes dissonantes, a necessidade de calar as redes sociais, a necessidade de calar as pessoas que questionam, isso aí é cada dia mais óbvio, porque as pessoas estão perguntando demais, as pessoas querem saber, nós estamos no meio de uma pandemia histórica e nós precisamos e temos o direito de perguntar. O Fiuza falou tudo sobre a posição aí do governo de São Paulo em relação à vacina, né? Eu estava lendo aqui que o João Dória agora acabou de tuitar que é um dia histórico para a ciência brasileira, quando o governo de São Paulo aí anuncia que a Coronavac, né, tem eficácia para pedir uso emergencial, mas onde está a Anvisa já também deu o seu aval em relação a isso, e onde está a ciência de que a Coronavac é a vacina mais segura, como o governo de São Paulo está querendo que nós acreditemos. Então, o questionamento é por que a forçação de barra? Por que que estão tentando impor tantas opiniões de um governo na sociedade? Olha, o que eu acho muito estranho é você adiar de novo, não é o primeiro adiamento, a divulgação dos dados sobre a Coronavac. É muito estranho. Se foi anunciado o começo da vacinação para 25 de janeiro, supõe-se que as autoridades responsáveis pelo combate à Covid-19 tenham sido convencidos pelos dados. Eles devem estar em algum lugar. Em que se basearam os especialistas para afirmar que a vacinação começaria no dia do aniversário da cidade de São Paulo? Eles não têm dados suficientes para convencer a Anvisa? E depois outro adiamento. O que é que está acontecendo? Eu não embarco em teorias conspiratórias, mas eu estou me baseando em evidências para olhar com desconfiança essa mudança no calendário.
De novo, a Anvisa está esperando os dados que a Coronavac, que o governo estadual, o laboratório que produziu isso aí, a empresa, né, chinesa, eles não enviam. Então, como é que se marca uma data para começar a vacinação se você não tem confiança no produto? Se você acabar enviando essa pendência para o Supremo Tribunal Federal, eu acho que o Supremo Tribunal Federal libera a Coronavac. Aí eu sugiro que a vacinação comece por eles, os 11 do timão da toga.